Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Por que, Sônia? Porque Jesus ressuscitou! Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados e o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, e eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. E você também. Por isso, coragem, força, fé, confiança, certeza. Vida nova, ressurreição. Prossegue, continua, caminha, levanta. Meu coração me diz: o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Por isso, meu irmão, Jesus ressuscitou, continua a caminhada, ânimo, otimismo, determinação, atitude, vida nova. É isso mesmo, meu irmão. Porque Jesus ressuscitou, continue na luta. Esperança, alegria, entusiasmo, sorrisos, felicidade. Afinal, Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte por amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte por amor, aleluia. Venceu a morte por amor. Venceu a morte por amor. E nós precisamos acreditar nisso, porque Ele venceu a morte para nos dar uma nova vida. Esse por amor é muito significativo. Não foi por vaidade, não foi por coincidência. Aliás, coincidências não existem. Pelo menos para aqueles que creem, aqueles que têm fé. Foi por amor. Por amor. É muito bonito. Por amor a Sônia, por amor a Leia, por amor a você. Diga seu nome, por amor a mim, fulano, fulana. Isso é real. É uma realidade histórica. É um fato. Agora, a nossa felicidade está em crer nisso. Em crer nisso. E quando a gente crê, nós temos atitudes diferenciadas. Atitudes de quem ressuscitou. De quem também venceu a morte com Jesus. Então, eu quero lhe dizer agora, meu irmão, minha irmã que me escuta. Creia na ressurreição. Não desista. Não desanime. Jesus ressuscitou. E
E como Jesus, lembra-se de uma frase significativa, muito importante, determinante, das 7 frases, houve 7 frases que Jesus pronunciou enquanto estava na cruz. Uma delas foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Certamente Jesus, querendo nos amparar, nos proteger, cuidar de nós junto do Pai, ele disse: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Talvez Jesus estivesse querendo dizer assim para o Pai: se eles soubessem, Pai, eles não fariam. Eles não me pregariam na cruz. Eles não teriam me enchido de chutes, de cusparadas, de açoites. Aquilo tudo que nós sabemos que é histórico, é fato, aconteceu. Então, assim como Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, nós também, vivendo o nosso clima de Páscoa, cada um de nós dê o primeiro passo. Que a gente vá ao encontro de perdoar o outro, de levar o nosso perdão, embora o outro tenha nos feito sofrer. Porque isso é Páscoa. Isso é Páscoa. E o perdão, ele nos leva a uma atitude. Não é só dizer, eu perdoo. É dizer, eu também quero me reconciliar. Eu preciso quebrar essas arestas entre mim e o outro. Eu perdoo, eu dou o primeiro passo. Perdoo e me reconcilio. Mas eu diria também, Leia, que tem uma outra atitude também de quem ressuscita, que é abraçar as pessoas, se aproximar, aconchegar-se, acolher, chegar junto, nos emprestar. O que tem aqui dentro é um gesto de muito amor, quando nasce do coração. Mas como estamos falando em Páscoa, vida nova, alegria, atitude, estamos falando com o coração. Então abraçar é uma vitória, né, Sônia? Porque Cristo ressuscitou. Sorrir, sorrir. Sorrir é bom demais, desmancha a carranca, desmancha a cara de mau humor, de cara de poucos amigos, de cara de sofrimento. É Páscoa, Jesus ressuscitou e Ele veio nos trazer a perspectiva, a certeza, a determinação de que uma vida nova, por causa da ressurreição dele que venceu a morte, e a morte está vencida para sempre. Jesus ressuscitou e Ele nos abre as portas para também uma vida nova. Sorrisos, sorrisos acolhedores, sorrisos que perdoam, sorrisos que consolam, sorrisos que vêm de um coração ressuscitado com Jesus. Pois é, então nesse momento também que vivemos esse período pascal, nós precisamos, gente, uma coisa muito forte, que nós precisamos se pegar muito com Deus para fazer, deixar de ser mais críticos, de ser tão críticos. A gente quer julgar demais. Pare de julgar, pare de criticar, pare, desculpe a palavra que eu vou usar, pare de mentir. Quantas vezes até a gente cria, inventa, aumenta as coisas para se fazer passar por bonzinho. Não, esse momento é mudança. Pare. Suas críticas destrutivas. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Aliás, você deve estar aí no seu coração, acompanhando Léia e Sônia aqui no Retalhos da Vida, nesse dia tão festivo, pascal, Jesus ressuscitou. Você também deve estar pensando aí, com certeza, situações, sentimentos, atitudes que você pode viver como momentos de Páscoa. Por exemplo, transforme esse seu jeito durão, agressivo, grotesco de falar com as pessoas. Fulano, fulano, Beltrano, me traga água. Fulano, acenda a luz. Fulano, fecha a porta. Fulano, não é assim. Com todo respeito à expressão, como Sônia diz, as pessoas, por mais íntimas que nos sejam, não são nossos empregados. São nossos amigos, são nossos filhos, são nossos pais, são nossos primos, são nossos avós. É alguém que são nossos funcionários, é alguém que convive conosco, mas não está abaixo de nós. Estamos todos no mesmo nível. Então aposentemos para sempre a grosseria, a indelicadeza, a tolerância tem que reinar, a bondade tem que reinar, porque isso tudo é Páscoa. Mas eu quero assim.
Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Estamos chegando ao final do nosso bloco, mas temos muitas coisas ainda a refletir no programa de hoje. Mas eu quero fechar o primeiro bloco agradecendo a você que entrou, que acessou o nosso canal no YouTube, que você se inscreveu, que você clicou no sininho para receber, ativou o sininho, né? Clica lá no sininho, ele vai aparecer como se fosse uma asinha. Primeiro começa dando like, né? Aquele apertando naquele positivo. Também. Aí aparece o sininho. Você vai fazer 3 coisas. Dá o like, clica no inscrever-se e depois do inscrever-se vai aparecer um sininho, clica, porque o sininho vai permitir que você receba tudo aquilo que nós postarmos no canal, você vai ser avisada, vai ser notificada, depois você entra no canal e assiste. O sininho primeiro aparece, quando você clica nele, ele fica com as ondas de vibração. Aí pronto, você está parece inscrito uma asinha, no canal de Leia e Sônia. Então, quero agradecer carinhosamente a você que já se inscreveu, a você que divulgou, a você que pediu para outras pessoas, porque o nosso objetivo dos Retalhos da Vida é ser eternamente, viver eternamente, criando condições para que nós possamos permanecer entusiasmados com a presença de Deus na nossa vida. E queremos levar isso até você. A partir de agora, porque é Páscoa, viva em constante ação de graças. Agradeça a Deus a sua vida, a vida daqueles que com você convivem, a vida da sua família, a vida do mundo inteiro. Porque, na verdade, estamos vivendo o nosso período de Páscoa e a gente canta: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E a gente vai ficando por aqui. Até já. Segundo bloco, nesse dia pascal, nessa festa da ressurreição de Jesus, festa universal da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, túmulos abertos, tristezas vencidas, morte vencida, angústia dissipada, é vida nova. Nós temos que acreditar que assim como nós vimos em filmes, na leitura bíblica que nós vamos ler, porque é histórica, Jesus sofrendo, Jesus sangrando, Jesus gemendo, Jesus sofrendo dores absurdas e lancinantes, mas depois, Jesus renovado, ressuscitado, sem dores, sem feridas, sem furos, sem sangue escorrendo. É isso que precisa acontecer conosco. A vida nova de Jesus também conseguiu, também conquistou, também venceu a morte para uma vida nova para nós. Então, por favor, em nome da ressurreição de Jesus, que nós realmente busquemos uma vida nova. Depende de nós. Senão a gente entra ano e sai ano, entra Páscoa e sai Páscoa, entra e sai e volta, e a vida da gente não muda e a gente continua triste. Hoje é o dia, esse é o tempo, essa é a hora da atitude para uma vida nova. Bom, e é claro que a nossa história não pode ser outra senão a história da ressurreição de Jesus. É um fato histórico. Quero recordar, quero enfatizar e provavelmente vou repetir algumas vezes ainda. Esse fato é histórico. Aconteceu. Não é era uma vez. Não é conto da carochinha. Não é faz de conta. Não é história para ninar criança. É um fato histórico. Aconteceu isso. Mexeu com a história do mundo. E eu, estando no mundo, tenho que permitir que a história da ressurreição de Jesus, a realidade da ressurreição de Jesus, também
respingue na minha ressurreição. Então nós vamos fazer a leitura e a reflexão do texto do Evangelho escrito por São João, no capítulo 20, versículos do 1 até o 18. É toda a narrativa, é toda a história da ressurreição e sua sequência e consequência. No primeiro dia que se seguia ao sábado, obviamente a gente entende que é o domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro. Maria Madalena, uma mulher digna, honrada, convertida, sarada, curada por Jesus. Houve a ressurreição de Maria Madalena. Ela se deixou também caminhar nos caminhos de Jesus. Por isso ressuscitou com ele. E Maria Madalena, de manhã cedo, quando ainda estava escuro, quando a maioria das pessoas ainda não havia acordado, e se acordado não havia levantado, e se levantado ainda não havia saído de casa. Parecia que para a maioria a vida continuava a mesma, mas para aqueles que acreditavam em Jesus, para aqueles que piamente aderiram, entregaram sua vida a Jesus, o raiar daquele domingo, um dia após o sábado, tinha significado, tinha valor, tinha importância, porque Jesus havia dito, embora a maioria não havia entendido: destruam esse templo. E as pessoas pensavam que era o templo que ali estava em Jerusalém. E ele diz: destruam esse templo. Mas ele falava do templo do seu corpo, o templo por excelência. Destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E amanhã do domingo, amanhã alvissareira do domingo, amanhã festiva, era a manhã da ressurreição. Aqueles que acreditavam estavam o tempo todo vigiando com Jesus. E diz-nos aqui, ainda no versículo 1, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. E eu repito, muitos ainda dormiam, muitos ainda estavam em casa, porque a vida não havia feito diferença para eles pela morte de Jesus. Mas para Madalena, desde o dia que ela se deixou encontrar por Jesus, porque ela procurava uma salvação, ela procurava a vida, ela procurava uma outra vida, ela procurava a plenitude na vida dela. E no dia que ela encontrou a plenitude que é Jesus, a vida dela mudou. Então logo cedo, ainda no escuro, ela foi ao templo, ou melhor, ao túmulo. E quando ela chegou, ela viu que a pedra estava removida do sepulcro. Não havia mais a pedra tapando a entrada do sepulcro. A pedra havia sido rolada. A pedra havia sido tirada. A pedra havia sido removida. Aquele que morrera não estava mais ali, porque a pedra não estava no lugar. E continua no versículo 2. Logo que ela viu, correu e foi dizer a Simão Pedro, que era aquele a quem Jesus disse: cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, eu te darei a chave e tu serás Pedro. E sobre essa pedra que tu és, sobre essa fortaleza, por causa do meu nome que tu és, não por causa de ti, mas por causa do meu nome no qual tu vives, eu edificarei a minha igreja. Por isso Madalena não foi a Tiago, por isso Madalena não foi a Judas Tadeu, por isso Madalena não foi a outro, Madalena não foi a João, Madalena foi a Simão Pedro, por causa da hierarquia. Nós, irmãos, precisamos entender, aprender e obedecer que a nossa igreja vive numa hierarquia. Há alguém acima de nós na caminhada para o Senhor. Há alguém a quem devemos respeito. Há alguém a quem devemos filial respeito. E ela foi ter com Pedro e também foi avisar ao outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, João.
E ela disse, provavelmente em alegria, em êxtase, nervosa, aflita, feliz: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro, João, tiraram o Senhor do sepulcro. A pedra está rolada. Onde o puseram? Nem sabemos quem o tirou. Então saíram correndo Pedro com aquele outro discípulo, João, e foram ao sepulcro. Acreditaram em Maria Madalena. A mulher era merecedora de crédito, de fé, de confiança. Embora naquela época as mulheres eram muito pouco creditadas ou quase nada acreditadas, mas Pedro, João e todos os outros discípulos sabiam quem era Maria Madalena. Que confiança, que carinho, que lugar especial ela conquistou no coração de Jesus. E acreditaram. E logo que ela lhes disse que tiraram o Senhor, que a pedra estava afastada e removida, eles, diz-nos o versículo 4, corriam juntos. Mas há um detalhe aqui. Aquele outro discípulo, aquele outro que não é o Simão Pedro, que é o João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E aí vem o versículo 5. Ele, aquele outro discípulo, inclinou-se e viu ali os panos no chão. Inclinou-se. Chegou à entrada do sepulcro, do túmulo, mas não entrou. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Pedro, Simão Pedro, na hierarquia da igreja, na responsabilidade diante de Deus para com o rebanho, apacenta as minhas ovelhas, disse a ele a Jesus. Disse Jesus a ele, a Pedro. Pedro tinha mais responsabilidade, tinha mais compromisso e precisava ser obedecido e precisava ser respeitado como tal na hierarquia. João não entrou. Pedro, então, diz aqui o versículo 6, chegou Simão Pedro, que seguia o outro, e entrou no sepulcro e viu também os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. O sudário que ainda hoje nós o temos como uma das provas cabais de que Jesus esteve sob aquele pano enfaixado. Ele viu o sudário que estava com os outros panos postos no chão. Não estava, porém, com os panos. O sudário estava separado dos outros panos. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Coisas de Deus. Mistérios do céu. Mistérios insondáveis, que não compete a nós questionar, mas quedarmos-nos e dizermos confiantemente: eu creio, Senhor. Tu o disseste. A palavra tua está escrita aqui. Eu creio e não questiono. Quem tudo interroga é sinal de que pouco crê. E continua o versículo 8. Então, entrou também o discípulo que havia chegado em primeiro lugar ao sepulcro, o João. Viu e creu. Viu e acreditou. E vê o versículo 9 dizendo: em verdade, ainda não haviam entendido a escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos, depois que viram aquilo, sobretudo o João e o Pedro, que foram os primeiros depois de Maria Madalena, a primeira pessoa que teve a bênção, que teve a felicidade suprema e ímpar de ver o túmulo aberto, o sepulcro aberto, a pedra afastada, foi Maria Madalena, a primeira apóstola da ressurreição. Depois ela correu e avisou a Pedro e a João. Eles foram, constataram, acreditaram. E diz-nos aqui o versículo 10. Os discípulos, então, depois de terem visto, voltaram para as suas casas. Eles voltaram. No versículo 11 diz: entretanto, Maria se conservava do lado de fora,
Senhor, eu nem sou digna de entrar onde o teu corpo sacratíssimo esteve. Ela se mantinha do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorava de saudade, chorava de dúvida, chorava de indefinição, chorava de preocupação. Onde puseram o corpo do meu Senhor? Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Apenas ela não tinha coragem, audácia, porque ela se sentia pequena, humilde, que era grande demais para entrar no sepulcro, onde estivera colocado o corpo do seu Senhor. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Pedro e João não viram esta cena, não tiveram essa dádiva grandiosa de Deus. Foram embora, mas ela permaneceu. Quem ama, não digo que João e Pedro não amassem, mas ela não queria sair de perto de onde estava Jesus, como se dissera: estou guardando o sepulcro, não sei o que vai acontecer, eu preciso estar aqui, porque o Senhor que morreu e que não está mais aí é o meu Senhor, é o amor da minha vida, é o meu Salvador, é o meu Redentor. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles, os 2 anjos, lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Essa era a dor. Onde puseram? Onde depositaram? Por que o levaram? Ditas essas palavras, voltou-se para trás, depois de ouvir os anjos dizerem: por que choras? Ela voltou para trás e viu Jesus. Olha, ditas essas palavras, eu estou chorando porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Imediatamente ela se vira para trás e vê Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus. Ele dirigiu a palavra a ela: mulher, por que choras? Todo mundo com zelo, com carinho, com ternura por causa das lágrimas de Madalena, lágrimas derramadas do fundo da alma, comovem o coração do Senhor. Lágrimas derramadas do mais profundo do nosso sentimento mudam o coração do Senhor. E de repente, ele disse para ela: por que choras? Quem procuras? Supondo ela que aquele homem que ela via à sua frente fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, ela pensava que aquele era o jardineiro, dize-me onde o puseste e eu o irei buscar. Eu quero zelar, eu quero guardar, eu quero amar para sempre aquele corpo que em vida só fez o bem àqueles que dele se aproximaram. Se foste tu que o tiraste, dize-me onde o puseste e eu irei buscá-lo. Disse-lhe Jesus: Maria! Eu não avalio como foi. Maria, Maria, Maria. Não sei como foi a entonação, a inflexão da voz de Jesus. Ele disse: Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes, mais uma vez, tu és a apóstola da ressurreição, tu és a mensageira da ressurreição, vai aos meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena, sem pestanejar, sem duvidar, agora saiu do sepulcro, agora foi o próprio Senhor quem disse. E ela correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou a eles, provavelmente, tintim, tintim, tintim por tintim, tudo o que havia acontecido. Essa é a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Fato histórico. Jesus ressuscitou. Essa é a nossa história. Daqui
Daqui a pouquinho a gente volta. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. É bonito demais, é só bonita alegria. demais, é bonita demais a história da nossa salvação. Vamos pedir a Deus, minha gente, para a gente não só escutar isso que o que Léa acabou de refletir para nós, lendo, não é, no Evangelho de São João, toda essa narração, é bonito demais, mas vamos pedir a Deus para a gente crer realmente, para aumentar a nossa fé. Jesus está vivo. Vivo, vivo, vivo. E, aliás, na primeira carta, quando você puder, anote para conferir na Bíblia. Na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Diz assim pra gente: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Situou? Se nós cremos que ele realmente morreu e cremos que ele realmente ressuscitou e cremos, então nós cremos também que Deus, o Pai de Jesus, levará com Jesus os que nele morreram. Todos aqueles que neles morreram. Jesus, pela sua morte e ressurreição, abriu as portas do paraíso a todos aqueles que nele creram. Pois é, olha, quando a gente vê a narração, até no outro evangelho, que diz inclusive que quando Jesus ressuscitou, os guardas ficaram muito... Eles presenciaram aquele barulho, algo diferente que quando aconteceu. Aquela pedra do sepulcro foi saindo, se afastando. E eles correram para avisar, não é? Aos sacerdotes, a turma que mandava, as autoridades. Primeiro eles correram com medo, né? Correram, o que é isso? Uma pedra rolar, entre aspas, sozinha? Mas eles viram. Eu agora estou fazendo uma reflexão pessoal que não está aqui. Certamente eles viram que era alguma coisa extraordinária. Era a glória de Deus acontecendo. E ele correu para dizer. E ele não correu para dizer alguma coisa simples, não. Foi uma coisa muito grandiosa. Mas o que diz a palavra de Deus? Chamaram eles, deram um dinheiro para eles ficarem calados, para dar a impressão que o corpo de Jesus foi roubado. Pelos seus seguidores, né? Pelos seus seguidores. Então isso significa o quê? Que aqueles que também pagaram para eles ficarem calados, também acreditaram naquilo que ele também eles não dizia, queriam os que admitia. Pagaram, os que calaram a boca. Em todo tempo tem quem cala a boca de alguém, né? Mas quem segue Jesus não se deixa calar pelas circunstâncias, pelas conveniências, não. Ai de nós, se nós nos calarmos, né? Então, em todos os tempos, em todos os momentos, não é? Essa manifestação é de Deus, não é? Na ressurreição do Filho dele. Isso aí mexe muito com todas as pessoas conosco. Então, essa alegria que a gente sente não pode ser uma alegria da boca para fora, ou então simplesmente ler um texto como se lê qualquer história. Não. Jesus está vivo. Ele disse que ia ressuscitar. Então, a ressurreição de Jesus, meus irmãos, exige de nós mudanças. Com certeza. Mudanças de atitudes. E nós precisamos crer para poder anunciar o reino de Deus. E essa história linda, esse fato concreto, Jesus ressuscitou. Jesus está vivo e está no meio de nós, está aqui agora, está aí com você. E tudo isso que nós estamos falando aqui, enquanto estamos falando a palavra humana de Léa e Sônia, mas a gente tem também aqui a confirmação na palavra divina que está contida na Bíblia. Olha aqui na primeira carta de São Pedro. Primeira carta de São Pedro, diz aqui, deixa eu pegar a citação. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1,
versículos do 3 ao 9. Ô, Sônia, leia aqui pra mim que eu vou pegando uma outra aqui, ó. Aqui, até o 9. Tá. Essa aqui. 3 ao 9. 3 ao 9. Certo. Bendito seja... Aqui. É isso? 3. Sim. 3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo. Olha aí, Ele nos fez Dentre renascer os pela mortos. ressurreição de Jesus. Jesus venceu a morte. Nos fez renascer para uma vida, para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável, imacessível, reservada para vós nos céus. Olha que coisa linda. Nós precisamos renascer aqui, enquanto estamos aqui, para ressuscitar com Jesus. Porque Ele disse, eu vou, mas eu vou preparar um lugarzinho para vocês. Antes de você continuar a ler, não, você vai continuar. Eu só quero lembrar para nós uma coisa muito especial. Olha, gente, Pedro, grotesco, sem nenhuma instrução escolar, com todo respeito, em nome de Jesus, com todo respeito. Eu digo isso porque os meus pais são assim. Meu pai falava, nós foi, nós vai, culé, galfo. O Pedro era assim, um homem sem conhecimento intelectual. E de repente, sair com essas pérolas, esses brilhantes, essas riquezas. Olha que coisa maravilhosa, porque... Como é que é? Deus não chama os capacitados. Pedro, rude, grotesco, turrão. Mas Deus capacita os chamados. Que maravilha! Jesus ressuscitou! Que bom, Senhor! Então, continue para ver que lindo, no versículo 5, diz assim, para vós que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. É isso o que constitui a vossa alegria. Olha aí, olha o que constitui, né? Apesar das aflições passageiras, a vos serem causadas ainda por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé, mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo, redunde para vosso louvor, para a vossa glória e para a vossa honra, quando Jesus Cristo se manifestar. Este Jesus que vós o amais, que Sônia, vos... Olha, leia bem devagar. Esse é o fecho. Tudo foi espetacular. Agora, veja esse fecho a partir do versículo 8. Bota mais pertinho, que parece que parece que os óculos dela estão meio curtos, sabe? É porque Leia grifa a Bíblia dela em toda. Cima. Só que ela grifa, em vez de ser abaixo da letra, pega a letra e tudo. Então tem hora a que pressa de registrar essas riquezas e não deixar que a tentação e o tentador me façam perder o gosto. Então diz assim, este Jesus que vós o amais, sem o terdes visto, é para nós também. Para nós também. Pedro estava falando para aqueles que já vieram depois. Credes nele, sem o verdes ainda. Olha. E isto é para vós a fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque vós estáis certos de obter, como preço de vossa fé, a salvação de vossas almas. Perfeito? Sem o termos visto, nós, pela misericórdia de Deus, pedimos a Ele, ajudai-nos, Senhor, cada dia a crer. Porque essa é a nossa felicidade, essa é a nossa salvação, essa é a garantia da nossa vida eterna. Crer, mesmo sem tê-lo visto. Mas vê-lo fisicamente é ver a obra dele no mundo, é ver o amor dele, é saber da ressurreição e crer na ressurreição. Leia fala de ver Jesus. Nós vemos Jesus, podemos ver Jesus de várias formas. Na sua casa, no seu lar, através de algum membro da sua família, através de uma palestra que você escuta, através de uma homilia que você vai na celebração. Sim. E também nós temos
tantas histórias lindas de santos, de pessoas que viram e veem ainda Jesus como ainda o ressuscitado. Então, eu quero, para que a gente possa aumentar a nossa fé, Leia, aumentar a nossa credibilidade, que precisa brotar da nossa alma, não só daqui, do intelecto, porque eu li, mas vim do coração, do profundo coração, dizer a você, sugerir nesse momento, sempre, né? Mas começando agora com uma atitude de ressuscitado, vamos mergulhar na história dos santos. Sim. Para que a gente possa ver as manifestações enormes de Deus, de Jesus Cristo, nessas pessoas como nós, pessoas como nós. Isso tudo vai aumentar a nossa fé. Olha lá a história de Santa Teresa d'Ávila, a história de Madre Faustina, a história Santa Teresa de Calcutá, gente atual. A Beata Lindalva. Gente, pessoas que se entregaram acreditando que há um depois daqui, que a vida não é só isso, né? Então nós precisamos mergulhar. Aí diz assim, como é que eu vou acreditar tanto? Tem fulano que acredita mais do que eu. Vamos pedir a Deus. Aumenta, Senhor, a nossa fé. A fé da nossa família. Aumenta, Senhor, o desejo de mudança, de renovação. Não é fácil não, e é fácil mudar. O nosso temperamento é fácil mudar? Não é, gente. Não, gente, não é. É um Mas trabalhar. a gente não pode desanimar. Ah, não é pra mim, não vai dar certo. Dá, tenta, entrega ao Senhor. Aliás, eu me lembro, parece que eu estava lá, viu, doutor? Eu me lembro, mas é porque eu me lembro mesmo. Quando Jesus Cristo apareceu aquele dia na beira da praia e botaram lá um peixinho para assar e de repente ofereceram a Jesus um peixe, um pedaço de peixe assado, ele tomou, pegou e comeu à vista deles. Aí depois Jesus disse aos 11 que ali estavam sempre juntos, ele disse, isto, porque já havia havido a ressurreição, nós estamos falando da ressurreição já consumada, isto, queridos, é o que vos dizia, porque Jesus dizia, eis que o Filho do Homem irá a Jerusalém, vai sofrer, mas no terceiro dia vai ressuscitar. Olha aqui, isto, ele está agora confirmando, depois de ressuscitado, isto é o que eu vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E nesse momento, Jesus abriu-lhes então o Espírito para que compreendesse as Escrituras, dizendo, assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia. Pronto, isso aconteceu. Depois de ressuscitado, ele disse para os seus apóstolos, tinha que acontecer. Há coisas na nossa vida que precisam acontecer para que nós cresçamos na fé, na unidade, na união, na misericórdia, na bondade, na capacidade de convivência com os outros. Há coisas que nós não entendemos, mas precisam acontecer na nossa vida para que haja ressurreição, vida nova. E você falando isso, Leia, eu vejo assim que tem que ter da nossa parte determinação. Eu quero mudar. Eu sou uma pessoa ranzinza. Eu quero mudar. Quando Jesus subiu aos céus à vista dos discípulos, quando houve a ascensão do Senhor, e que ele já havia dito aos discípulos, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos, sozinhos não, eu vou mandar o Paráclito, o Espírito Santo, que é quem vai clarear tudo para fortalecer. Né? Então, quando ele mandou, logo começou Pedro, não é? Aquele rude homem, pregando. No primeiro discurso de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Então, o que eu
eu quero dizer, o Espírito Santo de Deus está em nós, pelo batismo, confirmado na crisma. Então nós precisamos. Aí onde eu quero chegar dizendo isso? Que nós, às vezes, escutamos uma pregação, ou lemos uma palavra e não entendemos, e naquela mesma palavra a gente escuta no outro dia e dá uma clareada. Não tem, acontece isso que você disse assim, às vezes a gente não entende, mas precisa acontecer alguma coisa na nossa vida. Em determinado momento a gente diz, meu Deus, agora entendi porque aconteceu aquilo comigo. Hoje tua palavra me esclareceu. Então, o que é que eu quero dizer? Precisamos de determinação, precisamos de perseverança na caminhada, porque Deus vai trabalhando em nós. Quantas pessoas você conhece que diz assim, meu Deus, quem era fulano e como está hoje fulano e ciclano? Como eles mudaram. Você mesma que agora nos vê, como você lembra que você era diferente? Você era mais intransigente, né? Ranzinza, mais mal-humorada. Então hoje você Jesus já está diferente, muda a gente. porque Jesus vai mudando o nosso temperamento, mudando a nossa maneira de ver as coisas, mudando nossa maneira de se comportar. Nós precisamos crer e buscar. Precisamos do sacramento, precisamos ir à igreja. Precisamos buscar Jesus Eucarístico. Precisamos olhar para Maria Santíssima, que tudo isso que a gente está falando, ela viveu, ela foi, ela é modelo para nós. Então nós queremos realmente pedir a Deus isso, que modifique muitas coisas na nossa vida, na vida da nossa família. Então, minha gente, mais coisas a serem ditas? Muitas. Mais coisas a serem partilhadas? Muitas. Mais momentos de alegria? Muitos. Mas o tempo vai passando. Então vamos dar o nosso fique com Deus até a próxima, fazendo um momento de oração. Lembremos-nos que a ressurreição de Jesus foi percebida fisicamente quando Maria Madalena, que foi a apóstola primeira da ressurreição, percebeu que a pedra do túmulo havia sido rolada, tirada, afastada. Então vamos pedir a Jesus ressuscitado coragem para rolarmos as pedras, cada pedra do túmulo que nos impede de ressuscitar. O que está impedindo você? É a cachaça? É a prostituição? É o roubo? É a mentira? É a injúria? É o que está impedindo você de ressuscitar? Jesus, me dê força para eu rolar essa pedra. Amém, Jesus. Eu também peço a Deus nesse momento, em nome de Jesus Cristo, que no meu lar, que no seu lar, meu irmão, minha irmã, possamos crer de ser o primeiro lugar a testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo. Nós precisamos que o nosso lar, que a nossa família, seja o primeiro lugar a testemunhar que a Páscoa, que é Páscoa, que Jesus está presente, vivo e ressuscitado, para os nossos vizinhos e para outros familiares e amigos que adentram a nossa casa. Vamos pedir também a Jesus ressuscitado para cada um de nós uma crescente e fervorosa fé, para acreditarmos do fundo da nossa alma, do profundo do nosso coração, que tudo o que estamos celebrando como vivência pascal seja realmente acreditado por nós como verdade e vida. Amém. Eu também peço a Deus, pela ressurreição de Jesus, que eu me decida, que você se decida com Ele a uma vida nova. E para terminar, claro, há muitas outras orações,
Mas vamos pedir também a Jesus ressuscitado. Assim como ele ressuscitou e nos carregou consigo para a ressurreição, que nós busquemos cada dia ser mais dignos, autênticos testemunhos da ressurreição de Jesus e dos efeitos dessa ressurreição. Amém. 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 Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fale desse programa para alguém. Entra no YouTube, repita, compartilhe, mande para outras pessoas. Nós precisamos difundir o bem, difundir a ressurreição de Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Retalhos da vida.